Já estamos aqui com o Dr. Reginaldo Giovanni, endocrinologista, para bater um papo sobre diabetes. Já vamos lá, doutor, diretamente aqui nas perguntas, né, no bate-papo. Gostaria de começar perguntando qual é a diferença entre o diabetes tipo 1 e 2. A gente ouve falar muito, mas nem todo mundo sabe quais são as diferenças. Na realidade é o seguinte, o diabetes ele sempre teve uma diferenciação entre o tipo 1 e o tipo 2, que antigamente chamava de insulino dependente e não insulino dependente. O tipo 1 é aquele que antigamente se chamava de insulino dependente. É um diabetes que acomete mais crianças e jovens ou adolescentes, né? E ele aparece de forma abrupta. É quando o indivíduo, devido a uma alteração autoimune, começa a destruir ou a insulina ou as células que produzem a insulina, e o indivíduo passa a não ter mais essa insulina. Então ele tem que ser socorrido rapidamente, porque o início dele é muito rápido, a descompensação é muito rápida, e normalmente se você não correr, o indivíduo corre o risco de entrar em coma, tá? Então o diabetes tipo 1 é o mais, vamos dizer assim, perigoso em termos de cuidados, e exige um cuidado muito maior, tá? Principalmente quando está em descompensação. O tipo 2 ele já acomete mais adultos a partir dos 40, 45 anos, e ele vem com uma história familiar. Você vê história de avós, tios, pais que já apresentam a patologia, tá? Então essa patologia tipo 2, normalmente ele é tratado com antidiabéticos orais, diferente do tipo 1 que tem que já entrar com insulina de cara, senão o indivíduo não sobrevive. E hoje, com o advento de novas drogas, a gente tem hoje uma condição muito boa de tratar o paciente tipo 2 com excelentes resultados. Doutor, e é preciso estar fazendo, então, um monitoramento da glicemia com alguma frequência? De quanto em quanto tempo eu preciso procurar, eu preciso saber para poder ter aí esse diagnóstico? Na realidade, o tipo 1, hoje a gente orienta o paciente que ele procure fazer uma monitorização diária, e não só diária, várias vezes ao dia, porque o diabetes pode descompensar em questão de segundos. Então a gente orienta o paciente a ter um cuidado muito grande com a alimentação e a partir daí saber o quanto ele vai poder utilizar de insulina. E aí a gente passa para ele uma orientação que todo dia, várias vezes nesse dia, ele vai ter que fazer o monitoramento da glicemia. Doutor, então a alimentação e o exercício físico, eles podem aí ajudar nesse controle? Sempre. O diabetes ele se baseia em um tripé: alimentação, atividade física, medicação. Se você não fizer uma alimentação correta, não tiver uma atividade física boa e procurar tomar as medicações corretas, fatalmente você não vai ter um bom controle do diabetes. Então é muito importante para o paciente e para a família do paciente e para o profissional que cuida desse paciente que ele realmente siga esse tripé, porque senão realmente vai ser um fracasso em termos de tratamento e o resultado que vem com as complicações. E o senhor disse também para a gente aqui que tem tratamentos recentes, né? Como saber qual é mais adequado para mim? É só procurando um profissional. Exatamente, né? O paciente tipo 1, lógico que eu falei, tem que entrar com insulina de maneira imediata. Eu já sou formado há mais de 40 anos e trabalho com diabéticos há mais de 40 anos, então eu praticamente assisti toda a evolução tanto das insulinas como dos antidiabéticos orais. E hoje nós temos insulinas que têm uma ação muito prolongada, então ela pode ser feita diariamente, uma dose, né? E você pode utilizar as de ação rápida, que também nós temos hoje insulinas de ação ultra rápida até, que facilitam você fazer um controle melhor desse paciente, principalmente dando essas insulinas de ação ultra rápida nas pré-refeições, para que esse indivíduo possa ter uma alimentação mais saudável. E os medicamentos via orais, eles trouxeram para a gente hoje uma condição que a gente não tinha antigamente. Antigamente a gente tratava a glicemia do paciente. A gente queria que essa glicemia via para níveis normais. Após isso veio a instituição da hemoglobina glicada. Então a gente procurava uma glicemia normal com uma hemoglobina glicada controlada.
a hemoglobina glicada, para você ter uma ideia, a vida média da hemoglobina é de 90 dias. E a glicose se liga à hemoglobina. Então, quando você mede a hemoglobina glicada, você tem uma ideia de como o paciente fez o controle do diabetes dele nos últimos 90 dias. Se ele fez um bom controle ou se ele fez um controle de véspera para ter uma glicemia normal. Então, a gente sabe que o paciente está sendo bem cuidado ou não. E hoje, as medicações que a gente tem, ela traz para a gente o conforto de que a gente está tratando a glicemia, a gente está tratando a hemoglobina glicada e a gente está prevenindo as complicações do diabetes. Principalmente as complicações cardiovasculares, né, que a gente, quando refere isso, é a insuficiência cardíaca, no indivíduo diabético, que é muito comum, e insuficiência renal também, que no indivíduo diabético é muito comum. Doutor, quais são as recomendações básicas para a gente finalizar, que o senhor pode passar a quem está nos ouvindo? Realmente aquilo que a gente falou no início da tua entrevista. O indivíduo tem que se basear numa boa alimentação, num controle muito bom da glicemia através do uso correto das medicações e também da atividade física. Um não sobrevive sem o outro para tratar um bom diabético, tá? A gente sabe que o diabetes é uma doença que não vai ter cura, é uma doença grave justamente por isso, porque ela também não apresenta sintomas, principalmente o diabetes tipo 2. O indivíduo ele passa uma temporada sem sentir absolutamente nada e vai começar a sentir apenas quando tiver complicações. E aí as coisas já estão instaladas e vai ser difícil controlar. Então, por isso que é muito importante que ele siga esse esquema desse tripé, para que ele realmente possa ter uma vida saudável e, mais que isso, saber que no futuro ele vai estar com menos complicações para a vida dele e para a família dele também. Eu acho